As nossas análises desenvolvidas pelo meu grupo de pesquisa, o grupo que eu participo, eles são dados físicos, então eles dependem mais de computador. É processamento de dados, é pegar séries históricas, séries temporais que a gente coletou e aí começar a fazer as análises. O dado, ele é o início. Depois a gente precisa fazer um meio, né, que é um processamento, que é o estudo em si, e precisa de um tempo para amadurecer a conclusão. Nem sempre a gente olha para um resultado e consegue concluir. Muitas vezes o dado quer nos dizer alguma coisa e a gente não consegue enxergar. Então, isso faz parte também do que a gente chama de processo de maturação científica. E isso às vezes leva um tempinho. Então a gente está trabalhando já há algum tempo em temas relacionados a entender como que a atmosfera conversa com o oceano e vice-versa, para depois, em algum ponto, tentar melhorar a representação desses processos, né? ou melhorar a acurácia da representação desses processos dentro dessas ferramentas que são usadas para fazer previsão de tempo, previsão de clima e até os estudos climáticos. Por exemplo, quanto de calor o oceano fornece ou retira da atmosfera? Esse é um problema muito sério. Esse é um problema que normalmente ele é parametrizado em modelos, ele não é representado fisicamente dentro do modelo. Ou seja, você tem um grupo de equações lá que, baseado em alguns indicadores, por exemplo, temperatura, velocidade do vento, umidade da atmosfera, conteúdo de água, né, dentro da atmosfera. A partir desses parâmetros, estima-se o quanto que o oceano manda de calor para a atmosfera ou quanto o oceano recebe de calor da atmosfera. Em cima disso, a gente quer saber quais as condições da atmosfera, né, se a gente tem uma atmosfera muito instável, muito turbulenta, o que ela vai causar nessa troca de calor entre o oceano e a atmosfera. E a mesma coisa vale para o nosso dióxido de carbono, que é o CO2, fluxo de carbono, né? Que é um assunto muito quente hoje em dia em pesquisa, e a gente precisa medir, quantificar e não simplesmente parametrizar, né? Ou seja, ter uma medida de fato, saber quanto que o oceano está mandando para a atmosfera ou quanto que o oceano está retirando da atmosfera e em quais condições que isso vai ocorrer. Muitas coisas a gente já sabe que o clima está mudando, tem vários indícios, tem várias proxies, né? Tem vários indicadores. Porém, a gente ainda desconhece muito sobre processos, que tipo de processo que está acontecendo. E é nesse nicho que a gente está prestando bastante atenção. E no momento que a gente começa a fazer algumas amostragens desses processos, a gente vai conseguir em algum ponto, digamos, espacializar, ou seja, fazer grandes extrapolações. Por exemplo, se um vórtice emite X de CO2 para a atmosfera, se a gente souber que num verão a gente teve 30 vórtices, a gente pode multiplicar este número e ter pela emissão de um único vórtice, e ter uma bela estimativa do que foi emitido para a atmosfera, tanto em termos de calor quanto em termos de CO2. Então, daí o objetivo da gente estudar processos.